essa aplicação ela é definida dentro de um arquivo chamado Control Dictionary. Control Dict. E aqui que a gente define todos os parâmetros da simulação. Né? Então, o solver que está sendo utilizado é o solver Buoyant Simple For, né? Que leva em consideração aí a questão de convecção natural, se for o caso. Né? O tempo inicial de 0, tempo final de 2500. Aqui não é o tempo físico, porque tudo que tiver Simple For dentro do OpenFOR é resolução em regime permanente. Tá? Então isso daqui indica, na verdade, o número de iterações para a convergência. Né? Se o algoritmo não atingir a convergência antes, né, a convergência que foi estabelecida, ele para antes, não vai chegar nesse 2500 aqui. Definido aí o time step delta t, né, de tempo aí de 1, e que seja salvo aí a cada 500 passos de tempo. Né? Ele pedindo para guardar no formato ASCII, que a gente consegue abrir e ler. É interessante aqui, no caso desse tutorial, nem tanto, mas é interessante sempre salvar isso no formato binário, que a gente economiza espaço aí. Né? E aqui ele usa a biblioteca aí para a criação dos modelos aí dos defletores, né? Problema técnico. Bom, eu fiz só esse comentário, não vou salvar isso. Então, aqui a aplicação é Buoyant Simple For. log.buoyant Simple For. E aí nós teremos o caso sendo executado. E a cada 500 passos de tempo ele vai salvar o resultado intermediário. Né? Essa é uma simulação relativamente leve, né? São 50 por 40, daí os 2000 volumes. Simulação bem pequena para efeito aqui de tutorial, apenas para a gente enxergar algumas coisas. Né? Uma análise um pouquinho mais crítica, e iríamos tomar alguns outros cuidados. Então, o que acontece agora aqui? Além da pasta 0, 0 origin, constant e system, temos mais essas outras pastas, né? 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 como previsto. Né? Se a gente verificar a última pasta, nós temos aqui os resultados dessa simulação, né? Todos os campos aí. A gente está interessado no temperatura e estamos interessados também no fluxo de calor. Existe uma opção Buoyant Simple For de pós-processamento. Nós não temos aqui o fluxo ainda calculado. Nós temos uma opção de calcular esse fluxo de calor. Né? Então, essa daqui é a lista aí de todas as variáveis que a gente pode fazer o pós-processamento. E aí temos aqui o Wall Heat Flux, e é esse camarada aí que a gente vai pedir para calcular. Function Wall Heat Flux. Só verificar aqui se não tem erro de digitação, é isso mesmo. Então, fazendo isso, quando a gente verifica lá a última pasta, aparece aqui a variável Wall Heat Flux que acabamos de calcular. Né? Então agora é só partir para o abraço e acionarmos aí o ParaView para a visualização dos resultados. Como o fluxo das paredes foi algo que a gente calculou e pediu para calcular, não é uma variável padrão, a gente pede para ele mostrar aqui qual que são esses valores aí. Bom, então no primeiro momento ele abre sempre no tempo 0, né? Nós temos interesse no último passo de tempo, onde teremos a melhor convergência aí, e podemos avaliar
o campo de velocidades, primeiramente, por exemplo. Então, na entrada, nós tínhamos 0,1 metro por segundo, né? Por conta da obstrução da primeira parede. Percebam, né, que na malha não foi criada a parede, mas a presença dela ela é representada aqui por meio desse modelo, né? Então, uma forma simplificada de impor a presença de parede, quando é uma parede fina aí, isso não traz grandes problemas. Por conta da restrição dessa parede, né, o escoamento ele é obrigado a acelerar aqui. E aí a gente observa, né, o aumento lá de 0,1 chega até aí a 0,22 metros por segundo. Aqui nós temos uma região de recirculação entre as placas e aí a grande parte do escoamento continua passando por cima, né? Seria interessante aqui a gente observar essas zonas de recirculação e se há entrada aqui de escoamento, né, se a função inleta-outlet ela está atuando aqui. A gente tem algumas formas de explorar esse resultado de velocidade. O primeiro deles seria a utilização dos glyphs, que são esses camaradas aqui. Então, usando seta, dependendo da escala que a gente seta aqui, ele acaba fazendo umas setas muito nada a ver, mas vamos testar aqui o padrão de 0,1. Com uma escala bem pequena, a gente pode duplicar aí, por exemplo. Aí. Podemos deixar o fundo, por exemplo, só parede sólida, né? E aqui a gente observa um pouquinho melhor, ou deixar o fundo com temperatura. Aí. Aqui temos duas escalas, né? Uma para magnitude do escoamento e a outra aqui para a temperatura. Esse daqui é referente à legenda da velocidade e esse daqui à temperatura, né? Para talvez não confundir, isso a gente pode mudar aqui o color map, utilizando aqui já um preset para a temperatura. Tem várias opções aqui. É interessante quando a gente plota um campo para a temperatura, é interessante que a temperatura mais alta sempre seja a cor mais clara, né? Que é o mais assim normal, né? Vou utilizar esse aqui, por exemplo. Qualquer imagem de uma câmara térmica, por exemplo, é algo parecido com isso, né? Onde é mais quente ou a tonalidade ela é mais clara, né? Então aqui a gente observa um pouquinho melhor, né, aquilo que eu tinha comentado. Por conta da barreira física da primeira placa, né, o escoamento ele é desviado e por uma questão de conservação de massa, né, aqui eu tenho uma área grande, aqui eu tenho uma área mais restrita, né, é incompressível, tudo que entra aqui tem que sair desse lado, então temos aí a aceleração do escoamento. Uma região de recirculação após a primeira e a segunda placa. As magnitudes aqui estão bem pequenas e aí a gente pode deixar sem escalonar os vetores, por exemplo. E aí virou um quissuco tudo isso. Diminui em 10 vezes. Aí, né? Então, observamos aqui saída do escoamento e aqui a representação da região de recirculação após a segunda e após a primeira placa. É até meio confuso aqui, né? Existe a entender que são duas bolhas de recirculação, só que lembrando aqui que a resolução da malha nessas regiões é bem pobre, né? Então o que a gente está vendo aqui não é necessariamente verdade, né? Uma outra bolha de recirculação
aqui no pé da primeira placa, né? Então, com esse recurso aqui a gente consegue brincar, né, e apresentar ao mesmo tempo tanto o campo de temperaturas quanto o campo de velocidades. Ao invés do glyph, a gente pode usar uma outra recurso que são as linhas de corrente. String Tracer. A partir do vetor de velocidades, como é um cálculo 2D, ele não, a gente pode fazer ao longo de em apenas uma superfície, né? Aqui usando um integrador mais robusto, aí, um de Kuta de ordem 4.5, 2000 passos, e aqui o campo, né? Uma linha de alta resolução ou apenas em um ponto, né? Vamos usar essa linha, e essa linha normalmente show line, eu não estou vendo a linha porque será? Normalmente 1000 é muito. Aqui, ó, agora sim ela está aparecendo. Aí. A gente pode deixar aqui só para termos uma ideia aí do domínio, né? E fez toda uma. Bom, temos a opção também aqui só o outline. Que coisa. Um probleminha aqui na visualização, né? Tudo bem. Já aqui. Eu estou com um probleminha aqui na renderização dessa seta. Normalmente ela começa num canto do domínio e vai até o outro ponto do domínio, né? Não era em cima, é aqui mesmo o problema. E questão aqui 1000 pontos normalmente é coisa para danar. Deixar aqui uns 100 ainda vai ser bastante. Aí. Muito bem. Temperatura. As linhas de corrente, elas estão aqui dentro. O que dá pra gente fazer, por exemplo, é trazer esse ponto aqui para o plano 01, o mais próximo dele que seja 0.08, né? E nesse camarada aqui a gente faz um corte para cá, e aí sim as linhas de corrente ficam aqui na frente. O resultado das linhas de corrente que estão um pouco esquisito. Deixa eu trazer o segundo ponto para frente. Tanto bem. Esse daqui 0.01, por exemplo. Aí. Que coisa esquisita. Como aqui é só um elemento, ele acabou se perdendo aqui. Para fazer, não há necessidade aqui de deixar esse check para Surface Streamlines. Ele acabou, o integrador aqui acabou se perdendo, né?